presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre a velocidade do planejamento do Santos em busca de contratações e garantiu que o Santos está em busca de jogadores que possam trazer qualidade para o seu elenco. Vamos repercutir essa fala do presidente e também sobre alguns processos que o Santos está tomando ali nos bastidores para conseguir fechar com jogadores. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e me fala, tá confiante em um Santos competitivo para 2025? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos começar com uma matéria do Diário do Peixe que traz uma aspas do presidente Marcelo Teixeira falando sobre esse planejamento do Peixe. E a matéria fala o seguinte: o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou sobre a velocidade das negociações e disse não se preocupar com a falta de reforços do clube até este momento. O elenco alvinegro, que se representou na última sexta-feira no CT Pelé, ainda não tem nenhum jogador anunciado para a temporada de 2025. Marcelo Teixeira falou sobre a busca do perfil dos jogadores que o Peixe quer, que são atletas que venham para dar peso. Antes da gente falar essa aspas do Marcelo Teixeira, só ressaltando que o único jogador até o momento que está acertado, só que não foi anunciado, mas já está treinando no CT, é o zagueiro Luizão do Novo Horizontino. E há quem diga que o Santos espera outros nomes fecharem com o Peixe para que ele possa ser finalmente anunciado, mas já está treinando. Então vamos a aspas do presidente Marcelo Teixeira, que fala o seguinte: abre aspas, a velocidade das negociações são normais, fatos que acontecem naturalmente quando as negociações envolvem atletas de nível. Nós não queremos apenas justificar contratações, queremos trazer jogadores que venham para dar peso e qualidade para o time. Não é uma questão de preocupação, mas agora é agilizar os processos de acordo com os profissionais que estão envolvidos nessas tarefas, fecha aspas, para o Marcelo Teixeira. E aí, é bom a gente também reforçar o que disse o novo CEO do Santos, Pedro Martins, na entrevista coletiva, onde ele fala também sobre a busca por jogadores. E ele colocou dois pontos fundamentais que o Santos procura para fechar com algum atleta. Ele falou assim, ó: o primeiro é que o jogador tenha o desejo de vestir a camisa do clube. O segundo é que as características do atleta possam atender à proposta de jogo do técnico Pedro Caixinha. E isso chama a atenção, esse segundo ponto, por quê? Porque muitas negociações estavam avançando antes do anúncio de Pedro Caixinha e também antes da chegada de Pedro Martins. A partir do momento que o Santos fechou com esses dois profissionais, negociações que estavam adiantadas, praticamente feitas, acabaram travando ou esfriaram, né? O Santos ali deixou meio que de stand-by. Por quê? Porque o Santos quer jogadores que o Caixinha possa utilizar de uma forma ideal, digamos assim, no seu esquema de jogo. E aí tem alguns exemplos aqui, né? O Santos acabou liberando o Otero para fechar com o Nacional do Uruguai, porque, de acordo com o Pedro Caixinha, não se encaixava ao modo de jogo que ele pretende para o Santos. E também, como a gente já tinha falado, sobre o Matheus Alexandre, lateral direito do Cuiabá. Era um jogador que o Santos já tinha negociado, inclusive, forma de pagamento com a equipe do Cuiabá, mas acabou sendo vetado essa chegada do atleta pelo Pedro Caixinha. E outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui é como o Santos também pretende se reforçar. Tem jogadores que o Santos vai oferecer dinheiro para fechar com clubes e tal, e também tem a questão de moeda de troca, que era algo que o Marcelo Teixeira sempre bateu na tecla, falando, né, de jogadores que não estão sendo utilizados no elenco, que podem ser envolvidos em negociações. E trago dois exemplos para vocês de negociações que estão acontecendo nesse momento. Primeiro é a questão do Jair. Como vocês sabem, o Santos está negociando com o Botafogo uma transferência do zagueiro e pode, além de uma quantia em dinheiro, receber 3 atletas. Esses 3 jogadores, em tese, seriam Tiquinho Soares, Lucas Halter e Danilo Barbosa. Porém, o Danilo Barbosa já teria dito ao Botafogo que ele pretende seguir na equipe carioca. Então, as equipes estão negociando como que podem chegar, né, a um consenso sobre essa proposta do Botafogo para o Santos, para que a equipe carioca tenha o Jair. Não sei se vão incluir mais um dinheiro, outro jogador, enfim.
mas é uma negociação que a diretoria do Santos entende como interessante, porque em uma tacada só, vamos dizer assim, o Santos receberia uma quantia em dinheiro, cerca de 10, 12 milhões de euros, e jogadores que o Santos entende que poderia contribuir para o seu elenco, principalmente o Tiquinho Soares, que o Santos está em busca de um centroavante para ser titular do seu time. E também tem a questão do Lucas Evangelista. É um nome que super agrada o Pedro Caixinha, já agradava o Santos também antes da chegada do treinador português, e agora o Santos tenta uma troca com o Red Bull Bragantino envolvendo o Zanocelo. Zanocelo, que na última temporada esteve emprestado ao Estoril de Portugal. O Estoril tem o desejo de permanecer com o Zanocelo, só que por empréstimo. Só que aí o Santos pensou, bom, por que não envolver o Zanocelo em uma troca de um jogador que nos interessa, que é o caso do Lucas Evangelista. Lembrando que o Santos pagou cerca de 10 milhões para ficar em definitivo com o Zanocelo e o Lucas Evangelista, o Red Bull Bragantino, pedia cerca de 12 milhões. Então são dois times que, entre aspas, vamos colocar aqui, tem um valor de mercado parecido. Lógico, o Lucas Evangelista, 29 anos, o Zanocelo é um jogador mais jovem, tem 23 anos, mas o Santos entende que seria uma negociação boa para todos os lados. Então o Santos está em busca, né, de ter essas trocas assim para conseguir qualificar o seu elenco e não necessariamente colocar a mão no bolso. Então são algumas situações que o Santos negocia. O fato é, já cansamos de falar aqui, o planejamento, na minha opinião, apesar do Marcelo Teixeira, do CEO, todo mundo falar que não, na minha opinião o planejamento está atrasado sim, e muito, ainda mais pelo fator do Santos ter, entre aspas, saído na frente no sentido de ficar de folga, né, férias, porque o Campeonato Brasileiro da Série B terminou antes do que o campeonato da Série A. Então era para o Santos ter saído na frente em busca de jogadores, de treinador, já se sabia há tempos que não ficaria o Carille, e o Santos atrasou tudo. O Santos atrasou a procura por um técnico, o Santos atrasou a procura por jogadores. Ah, Nájila, mas você falou que o Santos está querendo jogadores com perfil que sejam aprovados pelo Caixinha. Beleza. Mas lá atrás, há mais de um mês atrás, o Santos conversou com o Caixinha. E por que não fechou? Demorou tanto para fechar com o Caixinha. Se já tivesse fechado lá naquela época com o Caixinha, o Santos já poderia estar com seu planejamento muito mais acelerado e, inclusive, agora, começando os treinamentos com a maior parte do seu plantel já definida, né? Jogadores que chegaram, jogadores que saíram. Então, o Santos, na minha opinião, está sim com o seu planejamento atrasado, só que eu espero que nos próximos dias o Santos consiga agilizar isso. Até também, né, começando os treinamentos, o Caixinha vai poder ter uma noção melhor das necessidades do elenco. Então, às vezes também ele tem uma forma de pensar antes de ver esses atletas treinando, e a partir do momento que ele coloca todo mundo treinando lá no CT Rei Pelé, ele pensa, né, ou tem a convicção do que ele pensava, ou tem novas ideias, né, de certos jogadores, se precisa ficar, se pode sair, enfim. Vou torcer para que a gente possa vir aqui nos próximos vídeos com notícias de contratações de peso, de qualidade, como prometeu o presidente Marcelo Teixeira. Não se esquece de se inscrever no canal e até um próximo vídeo.